Você aprendeu no livro de história que Curitiba foi fundada por tropeiros e europeus. A antiga vila servia como um interporto entre as rotas dos viajantes do país, que foi crescendo ao longo do tempo e se transformando, até virar a maior cidade da região sul do Brasil em número de habitantes. Mas e se eu te contasse que tudo que você aprendeu na escola não é a história completa da fundação de Curitiba? Nossa cidade conta com uma diversidade imensa de povos alemães, poloneses e japoneses. Mas tem um povo que foi ocultado durante todo esse tempo e que estava aqui muito antes desses outros povos chegarem. A herança indígena esteve e está presente no nosso cotidiano, afinal, nós tomamos banho todo dia, não é? Mas para além disso, você sabe qual é a influência, descendência e cultura indígena que herdamos até hoje? E por que é tão necessário preservá-la? A sociedade brasileira, nós, povos indígenas, e eu me incluo nisso, povos do nosso país, tem que entender sobre a importância dessa diversidade da sociedade que forma o povo brasileiro. Os povos G e Tupi-Guarani chegaram aqui na cidade antes mesmo de chamar Curitiba, ou melhor, Curitiba, que na língua Tupi-Guarani significa terra do pinhão. Ambos os povos formaram a cidade antes mesmo dos tropeiros chegarem à capital do estado. A ocupação do Planalto de Curitiba começa há cerca de 4.000 anos, com a chegada dos indígenas G, que, além de serem ceramistas, viviam em aldeias e são antepassados da etnia Caigangue. Já a família Tupi-Guarani chegou a essas terras somente 2.000 anos depois, na época em que o calendário gregoriano surgiu. Muito tempo, não é? Em maio de 2023, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que instituiu o marco temporal. Esse projeto defendia que os indígenas teriam o direito de possuir apenas terras que já ocupavam antes da Constituição de 88. Em abril de 2024, o Supremo Tribunal Federal suspendeu quaisquer processos judiciais que discutiam se o marco temporal era constitucional ou não. Esse tema gerou imensa discussão por conta do pertencimento à terra e a violência contra os indígenas. Além disso, ia contra os direitos defendidos pela Constituição Federal e tratados internacionais nos quais o Brasil faz questão de se comprometer. A gente entende que os impactos do julgamento do marco temporal não vai atingir apenas a vida de nós, povos indígenas, vai atingir a vida de todos e todas, tanto no Brasil quanto na humanidade, considerando que as terras indígenas são um aditivo importantíssimo para o enfrentamento da crise climática que estamos vivenciando. A gente entende que vai haver uma paralisação da política de demarcação de terras. Então, quem vai perder com isso, acima de tudo, não apenas os povos indígenas, né? É justamente a própria política ambiental do país que vai perder uma importante aliada da construção de uma política ambiental que privilegie uma maior proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Localizada no coração de Curitiba, possui a exposição Meiterê, que conta e mantém viva a cultura indígena do estado. Essa exposição teve a curadoria de 3 bolsistas indígenas e conta com diversas peças de diferentes famílias. Josiele Spenassato é antropóloga do museu, participou do projeto e tenta alertar sobre os estigmas que permeiam a cultura originária. Uma coisa que eu acredito que é válida para o povo curitibano, o povo que mora em Curitiba, se atentar, é que os indígenas que estão nas calçadas, nos lugares às vezes formais e muitas vezes informais de venda dos seus artesanatos, é que eles não se enxergam numa posição de subalternidade por causa disso, né? Eles estão fazendo aquilo porque eles querem, porque eles compreendem que é tradicional da sua cultura essa coisa de sentar no chão mesmo, de expor as coisas ali, mas muitos estão muito confortáveis com essa possibilidade de expor os artesanatos, porque a finalidade é a venda mesmo, né? E às vezes ser visto, conversar, trocar ideias. São 5 séculos e estamos aqui para convocar toda a sociedade, toda a comunidade internacional, para juntar-se a nós nessa luta, que não é uma luta somente dos povos indígenas, mas é uma causa de todos nós. Hoje, lutar pelos povos indígenas é lutar por uma causa humanitária e civilizatória. O mundo urge, a terra está pedindo socorro.
E nós somos os responsáveis. Nós temos que nos dar as mãos e juntos dizer que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Obrigada.